Olá, sebraquianos e sebraquianas, meus alunos queridos da Pri. E aí, como é que estão? Como é que estão todos? Como é que tá o dia de vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Desejo um dia incrível, cheio de vida, cheio de positividade, cheio de pontos e coisas maravilhosas para vocês, tá certo? Esse é o meu desejo do fundo do meu coração. Que vocês se cuidem e que já já vamos estar juntos abraçando. Eu sei que vocês morrem de sentir falta, né, da aula ao vivo, mas a gente já conversou sobre isso. E vamos ter uma aula tão boa quanto ao vivo agora. Vamos estar falando de um assunto extremamente importante, que é a glicemia capilar. Eu já fiz até uma introduçãozinha de como seria mais ou menos essa aula, né, esse conteúdo online hoje. Na aula passada, ao vivo, que a gente fez, não foi? Então, vocês vão acompanhar no livrinho de vocês de Primeiros Socorros, no capítulo 13, página 58. Então, abrem aí o livro de vocês, vão fazendo as anotações, que tem muita coisa que eu vou falar extra aí para que vocês entendam, certo? Dá pausa no vídeo, anota, revê o que vocês tiveram dúvidas e aí logo após esse conteúdo, eu vou estar disponível no WhatsApp para a gente estar debatendo, tá? Eu sei que é uma turma que participa muito e que aí eu quero vocês conversando comigo o que é que acharam da aula, quais são os pontos que a gente deve estar discutindo, tá bom? Então, conto com a participação de vocês. Faz aí as anotações, pega o caderno, pega o livrinho, pega a caneta e vamos juntos contemplar esse conteúdo online. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai conceituar diabetes tipo 1 e tipo 2, por quê? Porque para a gente entender o teste de glicemia capilar, que eu já falei na aula anterior, quem não estava, que a glicemia capilar, gente, não é nada relacionada a cabelo, e sim aos vasos capilares que a gente tem nos nossos dedos, nas nossas extremidades, e que a gente vai coletar o sangue desse capilar para saber a quantidade de açúcar que tem nesse sangue. E aí, por que eu trago a doença diabetes? Porque é uma forma da gente controlar essa diabetes, né? Então, para que a gente entenda o teste de glicemia, a gente tem que entender a doença, tá certo? Então, hoje vocês vão tirar essa dúvida do que é diabetes tipo 1 e tipo 2, que eu sei que muita gente não sabe diferenciar. E aí chegou o grande momento da gente entender como é que acontece no nosso organismo essa doença. Então, vamos lá. Prestem atenção, fiquem ligadinhos. Diabetes é uma doença, gente, metabólica, tá certo? O que é uma doença metabólica? Ela vai mexer, gente, com um órgão da gente que se chama o pâncreas e que vai ocasionar uma hiperglicemia. O que é hiperglicemia? Hiper significa alto. Glicemia vem de glicose, vem de açúcar. Então, é uma quantidade de açúcar alta no nosso sangue, tá certo? Então, esse órgão aqui, gente, é o pâncreas, tá certo? Onde esse pâncreas, ele produz a insulina, tá certo? Ele é um órgão que a gente chama endócrino, que a gente já viu, certo? Lá em sistema endócrino e anatomia. Então, esse órgão endócrino, ele vai produzir a insulina. E a insulina, ela tem uma importante função, que é simplesmente tirar o açúcar que está em excesso, né, no sangue, para distribuir esse açúcar para os locais que a gente precisa. Por exemplo, o nosso músculo, ele precisa de açúcar. Para quê? Para nos dar energia, para dar movimento. Então, é importante a gente ter açúcar no músculo, é importante a gente ter açúcar nas células. Para quê? Para que funcione, para que seja fonte de energia. E não é importante ter muito açúcar no sangue, tá certo? Então, a insulina que é produzida pelo pâncreas, ela tem essa importante função: retirar a quantidade de açúcar que está em excesso no sangue e distribuir para os locais que
a gente necessita. Aí vamos entender. Vamos supor que eu, Priscila, vamos supor não, porque eu amo doce, não é? E aí vamos supor que eu amo doce, que eu amo massa, porque a gente tem que entender que massa, quando a gente come, vira açúcar no nosso sangue, tá? Então, carboidrato em si é açúcar, vira açúcar. Então, eu já vi muita gente dizer assim, não sei por que eu tenho diabetes, porque eu não gosto de açúcar. Certo, você não gosta do doce, de comer doce, mas você come massa, você come carboidrato e tudo isso vira açúcar, tá certo? Então, vamos supor que eu adoro doce e tô exagerando no doce. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a acumular muito açúcar lá no meu sangue, lá dentro do vaso sanguíneo. E aí, quando a insulina for tentar retirar aquela quantidade de açúcar que tem em excesso, ela só vai conseguir retirar uma quantidade X, certo? Ela só vai conseguir retirar o que ela pode. Ela tem um limite. E aí você concorda comigo que aquela quantidade que ela retirou não vai ser o suficiente para deixar o meu sangue de forma equilibrada? Porque eu estou consumindo muito açúcar, tá certo? Então, quando a insulina ela não consegue agir normalmente por essa sobrecarga, porque eu estou exagerando na minha comida, a gente diz que a insulina não age normalmente, então eu tenho uma resistência à insulina. E essa resistência da insulina se dá por conta da minha má alimentação. Eu consumo muito e a insulina não consegue dar conta de retirar a quantidade que está em excesso no sangue de açúcar. Essa é a diabetes tipo 2, onde ela é ocasionada pelo meu mau hábito alimentar, sobrecarregando a insulina. Então, o pâncreas produz insulina e essa insulina não consegue fazer o trabalho dela normalmente, porque eu estou sobrecarregando ela, colocando muito açúcar no meu organismo, no meu sangue. Então, diabetes tipo 2 é isso. Quando o pâncreas ele produz a insulina, mas a insulina ela não consegue dar conta porque eu estou exagerando no açúcar. Então, ela só vai conseguir retirar uma quantidade X de açúcar do meu sangue. E mesmo assim, vai ficar ainda muito açúcar no sangue. E vai causar uma hiperglicemia. Quando é que é diabetes tipo 1? Quando eu nasci, né? É algum problema que eu nasci, ou que eu adquiri ainda jovem, que meu pâncreas, ele tem um problema. Ele não consegue produzir insulina. Lembra que eu disse que o pâncreas produz insulina? Quando ele não consegue produzir insulina, ou quando ele produz pouca insulina. Você concorda comigo que eu não vou conseguir retirar o açúcar do sangue porque eu não estou produzindo insulina? Não é a insulina que faz esse papel? Então, a diabetes tipo 1 é o pâncreas que é deficiente, que não produz insulina suficiente ou que não produz de jeito nenhum. Diabetes tipo 2, o meu pâncreas funciona normalmente, ele produz insulina, tá? Porém, o que vai acontecer? Eu estou sobrecarregando com a má alimentação. Eu estou colocando muito açúcar e a insulina não dá conta. Então, a diabetes tipo 1, eu preciso tomar insulina. A diabetes tipo 2, eu tenho que fazer uma reeducação alimentar e tomar medicação, geralmente a metformina. E muitas vezes as pessoas não fazem essa reeducação alimentar, tomam metformina e aí, mesmo assim, a insulina não dá conta e eu preciso colocar mais insulina no meu organismo, administrar a insulina mesmo. Ou seja, fica uma pessoa que não se reeduca da forma alimentar, toma um medicamento forte e ainda precisa tomar insulina. Na diabetes tipo 1, não, ele só vai tomar insulina, ele vai ter que tomar insulina pro resto da vida, todos os dias. Porque o pâncreas dele não produz insulina, ou produz muito pouco. Então, como é que a insulina vai trabalhar, retirar o açúcar do sangue? Diabetes tipo 2, a insulina ela vai existir, porém eu estou sobrecarregando ela com minha má alimentação. Combinado? Então, a gente já entendeu aí diabetes tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 2 a gente adquire com a má alimentação. Diabetes tipo 1 a gente já nasce ou adquire ainda jovem
um problema no pâncreas que não produz a insulina o suficiente, tá? E aí, quais são os sintomas dessa diabetes? Por favor, quando eu falar em sintomas, eu sei que muita gente vai dizer, pronto, estou diabético, porque se identifica com os sintomas. Não necessariamente, né, gente? A gente precisa fazer os exames, se aprofundar para saber se realmente a gente é diabético ou não. Então, vontade de urinar diversas vezes, uma fome frequente, uma sede constante. Muitos acham que a insulina ou que a diabetes ela causa obesidade. Não, ela faz a pessoa perder peso. Porém, o obeso é um fator de risco para a diabetes. Mas quando ele adquire a insulina ou a diabetes, desculpa, ele começa a perder peso, tá? Então, a diabetes ela faz a pessoa ficar perdendo peso. Porém, quem é obeso pode adquirir a diabetes. Entenderam aí a diferença? Quem já tem a diabetes vai ficar perdendo peso. E quem ainda não tem a diabetes e que é obeso, pode ter a diabetes, tá certo? Fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança do humor, hora tá bem, hora tá estressado, náusea e vômito. Esses são os sintomas da diabetes, tá certo? E aí a gente tava falando de fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Idade maior ou igual a 45 anos. A gente já sabe que diabetes tipo 2 não existe mais esse quadro aqui acima ou igual a 45 anos. A gente tá vendo um grande problema de obesidade infantil. E aí essas crianças tendo muito jovens a diabetes tipo 2 por conta da má alimentação, da grande quantidade de açúcar nas alimentações, né? De carboidrato. Outro fator de risco é quando alguém da família tem diabetes, ou seja, existe o fator hereditário, a carga genética. Então, se meu pai, minha mãe, né, alguém da minha família tem diabetes, eu tenho que ficar alerta, né, porque eu tenho uma predisposição a ter. Excesso de peso, ou seja, a obesidade, o excesso de peso com IMC acima ou igual a 25, né, a gente já considera um fator de risco. Ou seja, pessoas que estão com excesso de peso já é um fator de risco. Sedentarismo, HDL baixo, que é o colesterol bom, estando baixo, ou o triglicerídeos, né, o triglicérides, que está elevado. Isso que a gente vê isso aqui, gente, em massa, né? Quem come muita massa, o triglicerídeos fica lá em cima. Quem é hipertenso, quem tem doença coronariana, ou seja, doença com as artérias obstruídas, diabetes gestacional, ou seja, mulheres que na gestação tiveram diabetes, ela corre o risco de continuar com a diabetes após a gestação, tá? Se não cuidar, se não mudar a alimentação. Uso de medicação hiperglicemiante, por exemplo, os corticoides, né? Os antihipertensivos também pode ser um fator de risco para causar diabetes. É tanto que quem é hipertenso geralmente é diabético por conta disso, porque a medicação aumenta o fator de risco para diabetes. Gente, e aí agora a gente entra no teste de glicemia capilar. O teste de glicemia capilar é para verificar como é que está a minha glicose, a minha glicemia, o teor de açúcar no sangue. Então, esse teste não é para diagnosticar diabetes, e sim para ter um controle da diabetes, porque quem dá o diagnóstico da diabetes é um exame mais específico, mais aprofundado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que eu fui para o aniversário de um infantil e comi muito doce. Aí eu faço amanhã um exame desse de glicemia capilar. Pode ter certeza que a glicemia vai dar alta. E aí, significa dizer que eu sou diabética? Não, significa dizer que naquele dia eu extrapolei, tá? Mas a minha glicemia pode ser normal durante o resto dos dias. Então, por isso que eu preciso fazer um exame mais específico, que é a curva glicêmica. Essa curva glicêmica, ela vai dar um histórico para trás, por exemplo, de 3 meses para trás,
de quanto é que é a média da minha glicemia, para dizer, ela é diabética, porque a glicemia dela tá dando alta, tá certo? E como é que eu faço esse exame, gente? Primeiro eu tenho que lavar as mãos, tá? Tenho que pegar esse aparelhinho, não se preocupe que isso vai ser uma aula prática. O aparelhinho, existe uma fita que você precisa colocar no aparelho assim, ó, encaixar no aparelho. E vai ter um local que ele vai pedir para você colocar a gota de sangue. Ele vai sinalizar no aparelho que você precisa colocar a gota de sangue. Então, com a agulhinha que vem, né, eu vou furo o dedo, só que antes de furar o dedo, eu vou higienizar o dedo da pessoa com álcool a 70%. Furo o dedinho e coloco esse sangue na fita. Automaticamente ele vai gerar um valor. E esse valor vai dizer se minha glicemia está dentro dos padrões normais, dos valores de referência, ou acima ou abaixo. E qual é esse valor de referência? Gente, o valor de referência em jejum, a pessoa em jejum de 8 horas, que é o ideal, tem que dar no máximo 99, no máximo. Acima de 99, a gente já está preocupado, porque ela pode estar com a glicemia alterada, tá certo? E se eu não estava em jejum, ou seja, após a alimentação, que a gente chama pós-prandial, até 139. Vamos supor que eu comi e daqui a 20 minutos eu vou fazer esse teste. Então, vai ser 90, até 99? Não, vai ser esse valor de referência aqui, até 139, tá certo? Acima de 139 eu já tenho que ficar atenta. Atenta por quê? Eu tenho que buscar um exame mais específico para saber se eu sou diabético. Agora, se eu já tenho a diabetes, eu tenho como também ficar controlando essa glicemia para saber se ela está no valor normal ou se ela está acima, tá certo? Então, esse é um aparelho muito utilizado pelos diabéticos para eles ficarem controlando a glicemia deles. Então, até 99 em jejum tá normal. Até 139 após a alimentação tá normal, tá certo? Aqui eu coloquei uma imagem só para que vocês entendam. Ó. Hipoglicemia é quando falta açúcar no sangue. Ó, quando tem pouco, que a pessoa pode ter um mal-estar, pode desmaiar. Então, é hipoglicemia. Aqui seria uma pessoa com a quantidade de açúcar normal no sangue. Ó. O açúcar é esse azulzinho, certo? Aqui é uma pessoa pré-diabética. Olha aí, um alerta. Ei, você tá com muito açúcar no sangue. Você pode piorar e ficar diabético. E olha uma pessoa diabética, a quantidade de açúcar que tem no sangue, tá? Como é que a insulina vai conseguir dar conta de tirar todo esse açúcar e deixar uma quantidade normal assim, ó? Ela não dá conta, ela sobrecarrega, por isso que as pessoas ficam com diabetes tipo 2, tá certo? Então, vamos finalizar aqui com a revisão e uma orientação do exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma diabetes tipo 1, o que é uma diabetes tipo 2, quais são os sintomas, os fatores de risco, tá certo? E o que é o teste de glicemia capilar, para que serve? Que inclusive é a minha primeira pergunta. Para que serve o teste de glicemia capilar? Para diagnosticar a diabetes, para saber a quantidade de açúcar no sangue, como também monitorar a diabetes, ou para saber a glicemia do cabelo, ou para monitorar a hipertensão. Gente, eu falei que o teste de glicemia capilar, ele não é para diagnosticar diabetes. Ele é para controlar, monitorar a quantidade de açúcar no sangue e também para monitorar a diabetes, tá certo? Então, não é um teste diagnóstico, e sim é um monitoramento e para saber a quantidade de açúcar no sangue. Então, seria essa alternativa 2 aqui, ó, a B. Qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? A gente debateu o início do conteúdo online o tempo todo. Diabetes tipo 1 ocorre quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente
E a diabetes tipo 2 é quando a pessoa possui uma alimentação rica em açúcar, sobrecarregando a insulina. De cara, a gente já tem alternativa aí coerente com o que a gente aprendeu. Diabetes tipo 1, a gente não produz insulina suficiente. Diabetes tipo 2, ela é ocasionada devido a má alimentação rica em açúcar, certo? Que vai sobrecarregar o quê? A insulina. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje. E para finalizar, né, eu deixo aqui já o nosso último conteúdo online, que a gente vai estar falando sobre. Último não, que a gente ainda tem hipertensão, né? Vamos estar falando sobre farmácia hospitalar, lavagem das mãos, tá certo? E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão, uma mensagem que eu sempre gosto de fazer para vocês. Que nossa coragem seja maior que os nossos medos e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Tenha um dia iluminado. Gente, que nunca falta coragem para vocês. E quando faltar coragem, lembre que existe um Deus poderoso, que vocês podem estar mentalizando ele e buscando a nossa fé, buscando forças nele, que ele vai nos guiar, vai nos orientar e vai nos dar força sim, para a gente alcançar nossos objetivos, para a gente alcançar nossos desejos, né, nossas idealizações e para que a gente tenha força para não desistir, porque obstáculos vamos ter todos os dias, tá? Até porque a gente tá aqui, gente, nesse plano, né, na Terra, eu acredito que um propósito, que a gente está aqui para aprender com os nossos erros. Cada dia é uma constante evolução, né? Todo dia a gente aprende algo. E esses erros, esses obstáculos, são motivos, né, para que a gente possa aprender e não falhar mais adiante. Tá? E essa aprendizagem é um motivo de evolução para a gente. Então, para nos tornarmos pessoas melhores, cidadãos de bem, né? Então, somos cidadãos cumprindo com os nossos deveres e com o nosso bem-estar e com a nossa evolução, tá bom? Um grande beijo especial para cada um de vocês. Qualquer dúvida, estarei disponível no WhatsApp para a gente debater esse conteúdo. Quero a participação de todos, tá certo? Façam atividade no prazo, tá? Não deixe para a última hora, para não acumular nada, tá bom? Então, até já no grupinho da gente. Beijos e até mais!